Bom dia, este é um novo dia. Você se levanta, toma um banho, toma um café da manhã reforçado, escova os dentes e, por fim, se prepara para mais um dia. Aquele dia como qualquer outro. Você pega o mesmo ônibus, vê as mesmas pessoas, entra no mesmo prédio e senta no lugar de sempre para realizar os mesmos trabalhos. Quando o sol finalmente se põe, é hora de ir para casa e ter poucas horas de descanso para poder dormir com um pouco de paz que te restou. Bom dia, este é um novo dia. Um dia como ontem, e como será amanhã, e depois de amanhã, e daqui a uma semana, e daqui a um mês. Já se perguntou por que você continua vivo, sendo que todos os dias serão exatamente iguais e infinitos? Provavelmente você sabe a resposta e que ela perpetua em cima de um objetivo, como o meu que, por exemplo, continuo tendo uma vida de merda, porque é o meio que eu tenho para um dia conseguir conquistar o meu próprio espaço e fazer a diferença no mundo, sabe? Mas, diante de nossos objetivos, sonhos, ambições, seja lá como queira chamar, por que chegamos a esta conclusão? Porque nós precisamos criar metas para termos um lugar neste mundo conturbado, acimentado e muvucado de gente e prédios para todo lado. O que nos leva a ter que pensar dessa forma? Às vezes, eu penso que talvez um apocalipse resolveria isto, onde tudo acabasse e que eu não precisasse provar para a sociedade que eu posso fazer algo, e que este algo tenha visibilidade para provar a minha existência. Sim, esta é a palavra. Porque vivemos e pensamos de tal forma que precisamos provar nossa existência perante a humanidade. E por que um apocalipse poderia resolver esses meus problemas? Pode parecer maluquice minha e estar sendo antipático de minha parte, ou até egoísta, mas é uma resposta que eu achei em um cafezinho isolado, em Yokohama, Kaidashi Kiko. Yokohama é sobre o Depois que a Poeira Baixa, 14 anos depois do lançamento do capítulo 140, o último do mangá, e 17 anos depois do lançamento do último VA, eu pego para olhar do que se tratava e eu acho um café bem isolado da cidade. Demorei bastante para chegar lá, coisa de uns 10 km depois de eu ter encontrado o senhor do posto de gasolina. Lá na porta tinha uma placa escrito Café Alfa, mas quando me deparo aparece uma moça muito bonita e de cabelo verde me oferecendo café. O seu nome é Alfa, é uma robô que vive por aqui, trabalhando neste lugar bem longe do resto e à beira-mar. A história começa mostrando que o dono dela foi viajar pelo mundo e deixou este local nas mãos dela. E presenciamos um futuro um tanto distante, futuro este que acontece depois do apocalipse. O mar subiu e continua subindo, engolindo boa parte do Japão, deixando submersas grandes metrópoles e sobrando somente história para contar. Até o Monte Fuji aparentemente entrou em erupção. A população diminuiu drasticamente e as pessoas que restaram decidiram deixar de lado as grandes cidades, passando a viver vidas pacatas sem depender de tecnologias avançadas. Mas o que causou este tal apocalipse? Quem sabe? Mas isso realmente importa? Talvez vendo os primeiros minutos do OVA ou os primeiros capítulos do mangá, vocês mesmos, como eu, vão perceber que a obra não se importa em realmente explicar as coisas. O que importa é que essas coisas aconteceram e a vida que segue. A história começa mesmo quando uma outra robô de uma linha parecida da de Alpha, Kokone, a visita para entregar uma carta de seu dono e uma câmera, para que ela possa deixar gravada tudo o que ela achar de importante. Mas antes disso, ela precisa comprar grãos de café, mas a estrada para a cidade acabou por ficar bloqueada e ela precisa seguir por outra rota. Por consequência, ela chega em um tal posto onde trabalha um senhor muito simpático. A partir desse momento, ela passa a ir por este caminho alternativo, conhecendo aos poucos o elenco simpático e carismático que a obra cobre, um slice of life que não se importa em responder, mas sim sentir as respostas, que às vezes faz perceber que as respostas não importam tanto quanto sentir a brisa do verão, um dia tranquilo sobre as ondas do mar, o som das cigarras, o barulho da chuva caindo sobre o teto de sua casa e sentir a natureza no geral. Em resumo, é a história de vida pacata e descompromissada de Alpha e seus vizinhos. Yokohama é sobreviver a vida sempre seguindo em frente, deixando as mágoas para trás. O porquê do mundo ficou deste jeito, a gente pode encontrar a resposta para outro dia.
Hoje é um novo dia e você pode sair de casa e visitar seus amigos, ir para um lugar novo antes não explorado, saber um pouco mais sobre a vida. Aqui é Alpha que, apesar de ser uma robô, se comporta como se realmente se parecesse com uma humana, sempre gosta de conhecer coisas novas e criar novas memórias. Presenciar uma vista antes em que quase se esqueceu, sair com seus amigos para ir na praia, nadar sobre as cidades submersas, ou até passar o dia todo para fazer um só café, como o OVA que se dedica em mostrar esse monte de nada acontecendo, e ao mesmo tempo, tudo acontecendo. Para mim, essa é uma das minhas partes favoritas da animação. Ela cria uma melancolia que nos faz pensar se realmente estamos aproveitando os nossos dias, ou se realmente podemos aproveitar direito destes. Ou pode ser uma parte muito chata para o jovem Kazuminha precoce, querendo ver porradinha colorida de shonen, já que esta cena não acontece nada de interessante para eles. Mas o legal nisso tudo é que a obra em si, para que seja absorvida de forma agradável, às vezes é realmente necessário um estado de espírito específico. Tanto a animação quanto o mangá vai se propor em fazer esse tipo de coisa com longas cenas mostrando as artes incríveis feitas em cima das paisagens que contam suas histórias sem texto algum, somente imagens passando para você com a maior paz possível. Antes de continuar, eu vou voltar ao meu modo que se preocupa em dar informações mastigadas para aqueles que querem toda a informação certinha. A animação é composta por 2 OVAs, de 2 episódios cada, uma feita em 98 e outra em 2002. Eu considero estes OVAs como se fossem teasers das coisas que acontecem no mangá, com uma direção que varia bastante de ritmo. Eles acabam adaptando de forma um tanto espalhada os capítulos até um certo ponto do mangá, chegando mais ou menos até perto da metade dele, e acabam construindo algumas coisas que sequer tocam para desenvolver. Várias dessas coisas que têm continuidade na versão impressa, mas também considero como uma versão definitiva de diversos eventos marcantes que acontecem ao longo da história que se conta. Os primeiros 2 episódios do OVA de 98 é um espetáculo visual, com uma animação leve, super fluida e estonteantemente bela, de um artesanato que poucas obras conseguiam replicar. Praticamente tudo parece vivo e super fiel à delicadeza e naturalidade que é o traço de Hitoshi Ashinano, criador do mangá, e é facilmente cativável para todo tipo de pessoa que for assistir, independente da sua proposital lentidão. O artesanato destes 2 primeiros acabam por acidentalmente combinar com a proposta da obra de voltar às origens, abandonando de tecnologias mais avançadas, mas em contraparte, os 2 outros episódios de 2002 acabam por receber um tratamento totalmente digital, e não tem como não dizer que essa roupagem não tenha me incomodado um tanto na hora que eu assisti. Isso é ainda mais explícito, já que era um começo dos animes que passaram a ser, em sua maioria, feitos dessa forma. Eu diria que a coloração de Alpha foi o que mais me incomodou. Mas posso dizer com certeza que, por mais que eu perceba estes problemas, a história avança ainda mais e adaptam vários dos momentos mais impactantes do mangá. Mas voltando ao ponto de produção do segundo OVA, eu realmente gosto de relacionar o estilo digital falho adotado com a mensagem que a obra como um todo quer tratar. Uma tecnologia um tanto mais avançada que, na época, ainda não tinham muitos bons exemplos de um bom uso da mesma, trazendo uma sensação de que a coisa não tem uma alma igual é no ápice de uma animação feita à mão, como é o que acontece nos episódios de 98. Yokohama é sobre este processo, só que de forma inversa, de uma sociedade onde as coisas são produzidas em massa e a cada passo que você dá, se depara com 10 anúncios espalhados na sua cara, em que temos este desejo de continuar seguindo nossas carreiras por mero reconhecimento da existência, em que temos que conviver com o cansaço de repetir indefinidamente dia após dia de pura produção, deixando de lado coisas que gostamos, já que nascemos e aprendemos por nossos parentes, amigos e escola, que este é o jeito certo de viver e obter sucesso para uma boa casa, esposa e filhos, processo este que dura dezenas de anos, a vida toda. Se pensarmos dessa forma, um apocalipse pode ser em si interessante e fazer sentido para nossas liberdades. Você poderia certamente refutar meu comentário, pois nada é mais gratificante que conseguir seus objetivos por causa do esforço incomparável que é passar este tempo todo trabalhando duro para realizar os seus sonhos. Mas será que essas coisas precisam ser incluídas para sua mera sobrevivência porque o mundo decidiu que tem que ser assim? O que me pega neste dilema é que em Yokohama, as pessoas parecem realmente estarem felizes em uma era onde todos podem ser mais livres, fazendo aquilo que realmente gostam, sem precisar lutar duramente por vários anos por um caminho cheio de incertezas e mágoas vindas de toda a humanidade, fazendo ela se cansar e no final deste caminho, ter este objetivo alcançado, mas cheio de sequelas e traumas pessoais, físicas e psicológicas. Yokohama é sobre festejar o novo significado que as coisas têm. O que antes nós precisávamos correr atrás de nosso lugar no mundo, agora você já tem por simplesmente existir.
já que agora temos sempre um novo dia que pode ser realmente especial, sem esperar pela metade de nossas vidas para conseguir. Antes você fazia parte de uma das milhares de engrenagens que constituem uma organização super estruturada para que tudo funcionasse direitinho, mas também super sensível. Uma peça faltando sequer já é o suficiente para tudo entrar em colapso e pessoas entrarem em desespero e achassem que este é o real fim de seus mundos. Mas agora essas pessoas são suas próprias engrenagens, funcionando com a liberdade de se juntar a outras se quiserem, sem que tudo dependa de todos para continuarem funcionando. Antes, aqueles inúmeros postes levantando sobre as ruas da cidade tinham o papel de simplesmente iluminar o caminho pela noite. Mas agora, elas estão submersas, mas ainda funcionando. Antes elas exerciam um papel definido pela indústria, mas agora estão livres para mostrarem suas reais belezas, criando um significado totalmente novo. Tanto os cenários quanto os personagens podem explicar muito do que Yokohama pode ser sobre. A própria Alpha, mesmo não tendo quase nenhum cliente no seu café isolado deixado pelo seu dono, sempre que alguém chega, ela faz o máximo para dar uma boa recepção. Não por questões de satisfação pelo trabalho, ou porque é o certo a se fazer pelas regras que um local deste propõe, mas sim por causa da felicidade que é ver mais alguém descobrindo seu estabelecimento. Tanto que ela faz questão de tomar um café junto com o mesmo para poder passar o tempo e ter alguém com quem conversar e escutar. Hoje é um novo dia, e como ele será? Eu posso ir buscar mais café, mas eu também posso arrumar minha scooter, ou ir visitar o Takahiro e ir na praia nadar um pouco, ou ajudar o senhor do posto em alguma coisa, ou simplesmente viajar por aí para conhecer o mundo e presenciar novas histórias e experiências incríveis que este mundo pode me proporcionar. Ou eu posso ficar aqui em casa simplesmente fazendo nada, enquanto o tempo passa e vejo os meus amigos crescendo e construindo suas próprias vidas, através de uma robô que não envelhece. Yokohama é sobre aproveitar cada dia como se fosse único, e que coisas felizes e tristes vão acontecer indefinidamente, mas seguir em frente e olhar as coisas com novos olhos é importante e nos dá determinação para conhecer coisas novas, coisas e pessoas estas que sempre vão continuar mudando, crescendo e evoluindo. Até a Alpha, uma robô que não envelhece, também cresce e evolui. Yokohama é sobre andar e andar, até que finalmente encontre uma casa simpática, onde ao invés de realizar um desejo para provar a sua existência, realizar esse desejo em prol de estar bem consigo mesmo. Por mais que algumas coisas que a obra traz parecessem um tanto tradicionalistas e supercarregadas de culturas, seria hipocrisia de minha parte que está corrompendo a beleza da arte de Yokohama Kaidashi Kiko, através dessa interface de computador super poluída, perdendo as imagens belíssimas da obra em janelas. Mas se você é como eu, uma pessoa que vive atordoado de regras e tem uma rotina cheia e super cansativa, além dos problemas de vida, com dificuldade de se relacionar ou de ter uma determinação suficiente para continuar seguindo em frente, recomendo fortemente que assista e leia a paisagem filosófica que é Yokohama Kaidashi Kiko, uma obra que me fez pensar em como o mundo é atualmente, e um pouco mais de como o sistema se sustenta. Ele foi como se eu estivesse finalmente saindo de casa, não para trabalhar, mas sim para festejar e aproveitar mais um dia de vida, tudo isso em forma de arte. Agora, me dê licença, pois precisamos voltar às nossas vidas, antes que as pessoas que vivemos ao nosso redor nos cobrem novamente sobre nossos deveres como cidadão de uma sociedade super organizada e funcional. Um bom resto de dia, pois amanhã será um totalmente novo. O que você irá fazer?